Boa noite, meus irmãos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos 12 até o verso 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Os versos de número 12 até o verso de número 14, eu gostaria de convidá-los a ficarem em pé para a gente fazer a leitura da Santa Palavra de Deus, que diz assim: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço, progresso do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Vamos orar? A sua santa palavra, Senhor, está diante de nós. E o desejo é que ela produza o efeito pelo qual foi destinada às nossas transformações. É em nome de Jesus que agradecemos pela oportunidade que nos concede. Amém. Os irmãos podem assentar. Os irmãos se afirmam por aí, e a gente acaba reconhecendo isso como verdade, de que nós vivemos hoje naquilo que se chama de uma aldeia global, que o terreno da humanidade se estendeu a tal ponto de não mais haver fronteiras. E por isso, tudo o que acontece do outro lado do mundo, em alguma medida, consequentemente, também atinge em outros lugares. Coisas que são feitas aqui, também, de alguma medida, reflete, consequentemente, em outras partes do mundo também. E a conclusão que se chega desse fenômeno é que o mundo se globalizou. Nós encurtamos a distância de que existe. É quase impensável 24 horas para chegar ao Japão, de avião, é claro. Antigamente era impossível se pensar tal coisa. E o surgimento de algumas tecnologias encurtaram a ponto de tomarmos hoje a consciência de que aquilo que se faz aqui, em alguma maneira, pode ser refletido em outro local do mundo. Uma comprovação disso é a Primavera Árabe que teve. Graças à abertura da internet, houve-se uma mudança impensável em uma sociedade milenar até então, que não tinha possibilidade de mudança alguma. Isso chama-se aldeia global. Por exemplo, antes tínhamos uma ideia de que a natureza, esse grande espaço verde, o meio ambiente, estava externos a nós. Ou seja, se é externo a mim, cabe-me cuidar. Nós separávamos, dividíamos, colocava uma barreira entre nós e o meio ambiente, dicotomizávamos. Existia uma distinção entre nós e ela. E por isso deveríamos cuidar de sua manutenção. Tinha-se essa ideia, por exemplo, um pensador da modernidade, um tal de Francis Bacon, traduzindo para o Brasil, pode ser chamado de Francisco Toisin. Francis Bacon tinha a ideia de que, se eu for capaz de saber o que é a natureza, eu tenho o poder de dominá-la. Ou seja, a minha relação com a natureza é de domínio. Tinha-se essa compreensão, até que disseram para nós que hoje nós vivemos em uma aldeia global. Agora já não é mais externo a mim, para ser somente cuidada. Hoje entendemos que nós não somos um organismo à parte desse universo distinto que nós chamamos de meio ambiente. Nós somos inseridos neles, ou inserido nele. Se eu destruo esse meio ambiente que me cerca, automaticamente eu estou me destruindo. Não é à toa que a preocupação hoje com sustentabilidade, com aquecimento global, com a preservação da natureza, é a matéria principal dos grandes líderes por aí. Descobriram que a natureza não é um ambiente externo, eu estou inserido nele. E isso, graças às descobertas de que nós vivemos em uma aldeia
global. E aquilo que eu faço aqui pode ser refletido em outro local do mundo. E aquilo que é feito em outro local do mundo também pode ser refletido aqui. Algo deve prender um pouco a nossa atenção, é a presente ideia de que vivemos em um mundo globalizado. No entanto, essa ideia é mais antiga do que podemos imaginar. Pensando sobre isso, eu quero trazer aqui à memória dos irmãos, que já sabem muito bem, que já há algum tempo, em um jardim bem distante de nós, de certa forma, aquilo que aconteceu lá interferiu na minha vida e na sua. Eu estou pensando aqui, não sei, 6.000, 7.000 anos, alguns vão calcular isso um pouco mais, mas aconteceu em um jardim muito distante da gente, que hoje nós sofremos impacto da decisão de um casal. Então essa compreensão de que aquilo que é feito aqui reflete lá, isso é mais antigo do que a gente possa imaginar. Até hoje, eu e você sofremos uma consequência pela opção de um casal que decidiu por eles mesmos viver sem Deus. É por isso que a nossa inclinação sempre nos leva a querer aquilo que nos afasta de Deus. É uma briga constante que a gente tem que fazer. Nós temos 2 leões dentro de nós. Vence aquele que nós alimentamos. Carne e espírito é o que Paulo chama em Gálatas. Então, aquilo que foi feito lá, em alguma medida reflete aqui. Isso chama-se solidariedade da raça. Por causa de todos pecaram. E essas coisas aparentemente parecem injustiça. Porque eu poderia perguntar, mas Senhor, não tive a oportunidade de escolha. Se eu tenho a inclinação a fazer o que é errado, a culpa é de Adão e não minha. E por que eu sou? Ou porque eu recebo a consequência por isso? Será que o Senhor não poderia me dar a oportunidade de ter eu mesmo meu próprio Éden, embora seja o Éder? Porque o Senhor não me deu a oportunidade de fazer a escolha, deu somente a Adão, que escolheu errado, e agora eu sofro as consequências por isso? Que culpa eu tenho, Senhor? Eu poderia dizer, Senhor, isso é injustiça. Até olhar o outro lado da moeda, que é a vinda do segundo Adão. Mas quando olhamos para a cruz de Jesus, como o segundo Adão, tudo fica melhor compreendido. Fica mais fácil de entender a maneira que Deus introduz sua justiça. De injusto, ou a maneira equivocada, humana de achar que Deus seria injusto, por isso, Deus já responde automaticamente com uma situação muito clara, historicamente impossível de dizer o contrário. Jesus foi para a cruz. Essa é a resposta de Deus para igualizar aquilo que a gente poderia compreender como sendo injusto. Porque se por causa de um homem todos pecaram, aí entra o segredo do Senhor. Por causa de um só, eu e você somos perdoados. Aí eu poderia perguntar, mas Senhor, por que eu recebo perdão? É claro que eu não pergunto. Mas eu poderia dizer, Senhor, por que eu recebo perdão se não foi eu que morri? Não foi eu que sofri? Por que desse eu quero as consequências e do outro não? Isso chama-se solidariedade da raça. Aquilo que foi feito há 2.000 anos reflete hoje em nós. E nós estamos aqui em resposta a isso. A cruz nos alcançou. Então essa ideia de aldeia global, de globalização, pelo menos em seus efeitos, de alguma medida, é mais antigo do que a gente possa imaginar. E aí, só para lembrar o texto, é Romanos 5:19. Assim como por um justo, assim como por o pecado entrou no mundo, também por um só, em alguma medida, alguns são perdoados. Agora, mediante essa breve introdução, eu gostaria de propor como um tema da nossa pregação essa noite, o progresso do Evangelho. Paulo chama de avanço, mas nesse caso aqui seria sinônimo. Avanço, progresso do Evangelho, que tem sido, inclusive, a parte forte de Paulo nesses versículos que a gente leu. A tônica de suas palavras está presa nesse progresso, nesse avanço do Evangelho. Paulo inicia a sua fala afirmando que tudo o que aconteceu com ele contribuiu para o avanço do Evangelho. Olha só, aconteceu comigo isoladamente, mas outras pessoas foram atingidas, consequência de alguns efeitos, causas, que atingiram outras pessoas. As coisas aconteceram a Paulo, mas foi refletida em todo o Evangelho, ou toda a causa do Evangelho. E ele chama essa causa de progresso, de avanço, de desenvolvimento, de alcance, de ir para locais onde ninguém se imaginava ir alcançar. Progresso. Eu sofri em nome de uma causa, mas a causa beneficiou a outros. Avanço. Progresso significa avanço.
ou um avanço para melhor. Agora, num sentido bem particular, poderíamos olhar para o nosso país, é uma pergunta, e perceber no Brasil o progresso do Evangelho? Pensando um pouco na nossa situação enquanto brasileiros, Paulo se alegra porque aquilo que ele sofreu progrediu o Evangelho, melhorou a situação das pessoas que viviam em sua região. E nós? Brasil, o Evangelho progrediu, melhorou, transformou o povo que vive nessa nação? Quando olhamos para a mídia televisiva, por exemplo, percebemos o progresso do Evangelho? Quando eu olho para a minha vida e quando você olha para a sua, você consegue perceber através da sua vida o progresso do Evangelho? O ambiente que você está melhora, se transforma, as pessoas são influenciadas por aquilo que você é e por aquilo que você faz? Ou o Evangelho fica estagnado, fechado, como se existisse naquele local apenas um agente secreto, não alguém para tornar esse Evangelho mais avançado? O que é o Evangelho, então, na concepção de Paulo? Ele vai descrever Evangelho, ou pelo menos a tradução, é uma boa notícia que vem sempre sendo feita por Deus ao longo da história. Ele sempre começa com boas notícias. Então, é assim que Paulo define o Evangelho. Uma boa notícia sobre algo que era incapaz de ser realizado por mim e incapaz de ser realizado por você. Uma boa notícia fundamental para mudar uma realidade aparentemente imutável, que era a nossa realidade. Uma boa notícia de que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Uma boa notícia para um casal estéril, que deles sairia uma grande nação. Uma boa notícia que Deus se importa com a opressão do seu povo e enviou Moisés para libertar o seu povo. Uma boa notícia de que mesmo que o reinado ou que o rei estivesse corrompido, Deus ainda teria um Davi, um rei agora segundo o seu coração, para dar continuidade à sua história que ninguém é capaz de mudar os decretos de Deus. Quando a gente pensa que agora, Senhor, eu não vou mais fazer, Deus levanta outro para fazer. Ah, Senhor, eu quero ver agora, eu sou Saul, eu corrompi, não serei mais rei. O que o Senhor vai fazer agora? Eu vou levantar um Davi. E a história muda e a história continua até chegar até nós. Progresso, boa notícia. Uma boa notícia de que de uma virgem sairia o Salvador do mundo. Uma boa notícia dita pelo velho Simeão, nos fins últimos dos seus dias. Senhor, agora despede-me em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, a tua boa notícia, o teu evangelho. Eu não sei se os irmãos, mas eu já passei por algumas situações um pouco difíceis, onde uma palavra, uma notícia boa, uma única palavra me fortaleceu e me motivou a continuar a vida, percebendo o valor dela. Um pouco desanimado, aí vem alguém lhe dar uma palavra de ânimo, uma boa notícia, e você carrega a bateria e continua a viver a vida com a beleza que a vida merece viver. O Evangelho é isso, é presenciar um mundo caminhando de mal a pior, sem possibilidade de mudança, e ouvirmos uma voz dentro de nós, dizendo que ainda existe esperança. E sabe por quê? Porque, como parafraseando Isaías, ou sendo fiel ao texto de Isaías 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e podemos chamar a partir de então de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa é a resposta que Deus dá ao mundo caminhando de mal a pior. Um menino nos nasceu. Jesus é a esperança de Deus para o mundo perdido sem Deus. E é essa esperança chamada Jesus que Paulo anuncia como sendo o seu evangelho. Paulo reduz ou resume o evangelho à pessoa de Jesus Cristo. Se outra coisa que não seja Jesus Cristo ser pregada, não pode ser chamada de evangelho. Porque evangelho é Jesus Cristo, suas palavras e sua vida. Nada que não seja as palavras e a vida de Jesus pode ser chamada de evangelho. De um evangelho assim, não temos do que nos envergonhar. Paulo, lá falando em Romanos, capítulo 1. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Não tem como se envergonhar de um poder assim. E não tem como conter em nós esse poder que exala de nós. Uma pessoa que é impactada pelo Evangelho e reconhece esse impacto, impacta outras pessoas, porque não dá para conter, é mais forte do que a gente. O Evangelho é a boa notícia que a minha vida e a tua vida têm um valor. O Evangelho é o dito de Deus de que ainda temos jeito. Basta nos colocarmos em suas mãos santas, ou nas mãos santas do oleiro que conhece bem o seu barro, e pode fazer o seu barro para a honra, assim quando ele quiser. Então, enquanto a vida é esperança, a gente sempre tem essa motivação maior, e essa motivação vem de Deus. A persistência, por exemplo, na oração por alguém que ainda não foi alcançado, uma pessoa muito querida, enquanto a vida, a esperança. Deus pode fazer o que Ele quiser com o barro que é dele. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço, para o progresso do Evangelho, diz Paulo no versículo 12 desse texto que a gente acabou de ler. Depois que entregamos a Deus a direção da nossa vida, não sabemos mais o que nos acontecerá, porque a vida com o Senhor Jesus é uma eterna surpresa. Os passos que serão dados é a partir agora daquilo que Ele tem por história para mim e para você. Eu tirei de mim o controle da vida e entreguei a Ele. Então a vida com o Senhor, depois que foi entregue a Ele, a gente não sabe o que vai nos acontecer, o que o futuro nos reserva, porque o sentimento que deve nortear a vida de um cristão e sua união com o crucificado é o sentido da vida que o crucificado dá. Eu não posso querer ficar dando partes da minha vida para Deus se Ele comprou a minha vida por inteira. Se eu reconheço que o sangue do Senhor Jesus comprou-me, inclusive de mim mesmo, da minha própria direção de vida, porque se eu dirigisse a minha vida, eu não estaria aqui. Coloquei a minha vida na direção de Deus e Ele vai conduzindo de forma melhor aquilo que eu e você não sabemos nem para onde ir. Então, se a minha vida está afinada, se está unificada com a do crucificado, é Ele que vai dar rumo à nossa vida. Cabe-nos confiar que a sua vontade sempre é melhor do que a nossa. Para isso, eu trago à nossa memória o texto de Paulo aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Olha como é que ele entende a experiência que ele teve. A vida que antes era eu que a dirigia, que eu que dava norte e rumo, agora eu dependo da direção que ele me dará, porque eu estou crucificado com ele. Eu achei, quando eu me converti, achei tão bonito esse versículo, que eu quis estampar em uma camiseta, até que um irmão falou assim, mas você tem certeza que esse versículo, ele faz parte agora da tua vida? Ele é carne da tua carne, ele é sangue do teu sangue? Depois que ele começou a explicar o que é crucificado com Cristo, eu apaguei e coloquei um outro versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque é muito sério isso, é muito sério. Estou crucificado com Ele, a minha vida agora é dele, então o destino do meu rumo pertence a Ele. É claro que com essa afirmação, Paulo não está nos ensinando a não sonhar, ou não fazer projetos de vida, ou não planejar futuro, mas sim em dizer que a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos e planejamentos futuros devem primeiramente ser um com os dele. Os seus projetos têm que ser os meus, os seus planos têm que ser os meus, até porque estamos crucificados com Ele. E onde Ele for, devemos ir. A sua vontade tem que ser a minha. Eu oro para que um dia eu tenha um coração assim muito afinado com o de Deus, muito harmônico com o de Deus, para sempre quando fazer as minhas orações ser feita como a de Ana. Porque a oração que a Ana faz por Samuel é uma oração que Deus já queria responder antes mesmo dela pedir. Os irmãos que conhecem a história sabem que o Eli está velhinho, vai morrer. Os sucessores de Eli é Ófines e Finéias, os dois filhos.
Aqueles 2 filhos, não dava para continuar o ministério sacerdotal. Eles eram muito ruins. A vida deles era de deformação constante. Então Deus, espera aí, Eli vai morrer, não tem mais sucessores. Ana quer um filho, o que eu faço? Então eu vou responder a oração de Ana, e no lugar de dar a Ana somente um filho, eu vou dar um filho e um profeta. Porque Samuel não somente supriu a carência do coração de uma mãe angustiada por não ter filhos, mas também resolve a continuidade e o problema da nação. Samuel é o profeta. E depois unge Davi, Davi é o rei, e o rei Davi, Cristo. E o Cristo, a consequência, somos nós. Aldeia global. Aconteceu lá, foi atingido também aqui. Oração, eu gostaria de ter. Orar a Deus uma coisa que Ele já queria me dar. Poder dizer coisas que Deus já queria ouvir. Agradecer coisas porque Ele já deu de antemão. Isso é a harmonia de um coração. Uma pessoa que ora a Deus aquilo que Deus quer ouvir. Ou pede a Deus aquilo que Deus já queria dar. É claro que, como eu falei, essa compreensão de estou crucificado com Ele é apenas o reconhecimento de que a partir do momento de minha conversão, é Ele que vai dar o norte à minha vida. Que Deus nos ajude, a entregar a Ele, porque todos os que são nascidos do alto, como disse João, não têm um endereço muito certo. O texto vai dizer, o vento sopra para onde quer, ouve-se o seu som, mas não sabe nem para onde vem e nem para onde vai. Aí ele conclui, assim são todos os nascidos do Espírito. A vida agora é governada por aquele que comprou a vida para escrever a sua história em nós. Eu sei que muitas coisas ruins acontecem na minha vida e na sua, mas até onde temos tido a sensibilidade de enxergar alguns desses acontecimentos ruins, as mãos misericordiosas de Deus a nos ensinar. Porque em meio às questões e às tensões da vida, Deus está constantemente a nos ensinar. E nos ensina até mais, até muito mais. Esse tipo de sensibilidade reflete para nós o quanto Deus é íntimo de nós. E nessa intimidade nós adquirimos aquilo que eu gostaria de deixar para os meus na próxima geração, o temor do Senhor. Quando as pessoas olham a nossa história de vida, temos a coragem de dizer que essa história que elas estão presenciando está servindo para o desenvolvimento ou para o progresso desse evangelho, dessa boa notícia de Deus aos homens? Eu tenho que me perguntar. Porque eu já estou há quase 13 anos de conversão. Eu tenho que me perguntar se daquele início, daquele contato inicial, houve-se um progresso do evangelho nos ciclos de amizades ali que eu fazia parte, na convivência com o meu bairro, com as pessoas mais próximas de mim, com os meus parentes. Eu tenho que perceber isso. Que tipo de evangelho é esse que eu assumi para mim, que não está progredindo, que não está provocando em outra pessoa o desejo de ser como eu sou, de sinalizando de forma muito clara que existe um Deus que transforma vidas e que eu sou a prova dessas vidas transformadas. Poder do evangelho transformador. Eu tenho que pensar se ele está progredindo ou não, através da minha própria vida. E aí ele continua. Versículo 13, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é Cristo, que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. O que Paulo está aqui dizendo é que as perseguições que ele estava sofrendo eram tão somente por causa da sua identificação com Cristo crucificado. Ele não estava cometendo nada de errado para ser perseguido. Ele estava sendo perseguido porque ele se identificava com Cristo crucificado. As pessoas tinham ódio, era de Cristo, mas via um cristão, e como Cristo já não está mais, então bate no cristão, persegue o cristão, porque a mensagem dele, ela pode progredir, e como progrediu até alcançar eu e você.
E o que é mais interessante nessa história é que quem dava testemunho dessas palavras de Paulo era a própria guarda responsável por manter ele em prisão. Interessante, né? Você quer saber se eu sou ou não? É que é até redundante, né? Pleonasmo, cristão genuíno. Se é cristão, não pode ser genuíno. É cristão e acabou, não tem cristão falso. Mas se você quer saber se as pegadas que eu estou traçando ou caminhando são de fato as pegadas de Cristo, pergunta para as pessoas que não vão muito com a minha cara. Pergunte para os inimigos. É claro que ninguém aqui tem inimigo, né? Mas pergunte para os inimigos. É o que Paulo está dizendo. Vocês querem saber se a minha vida condiz com aquilo que eu prego? Pergunte para a guarda pretoriana. Pergunte para esses soldados, que a razão única é somente manter o preço. Pergunte para eles se a minha vida ou não condiz com essa mensagem que eu estou pregando. E se não há um progresso na minha vida por meio dessa mensagem que eu estou pregando. A conduta de vida do Paulo tinha tanta virtude que os inimigos eram usados para testemunhar a respeito dele. Vocês podem perguntar para os representantes do poder judiciário como tem sido a minha postura perante eles. Se vocês querem saber como tem sido a minha vida e o evangelho que trago entrelaçado nela, pergunte para eles. Pergunta para a Cléo, que a Cléo vai sempre falar, olha, isso não é uma bênção de Deus. Pergunta para outros, né? Embora não tenha nenhum inimigo, não que eu saiba. Ninguém melhor do que eles para poder dizer quem eu sou, diria Paulo para nós. Será que podemos recorrer ao testemunho das pessoas que convivem conosco sobre quem nós somos, o evangelho que pregamos, ou mais, aquele que vivemos? Porque é mais importante do que dizer é viver, né? Lembrando aqui de um certo monge que viveu no período medieval, Francisco de Assis era o seu nome. Ele dizia assim, olha, prega o evangelho. Se possível, você use palavras. Dizendo que a vida fala mais, é um discurso tão audível que ensurdece o mundo que não quer saber de Deus. Não tem como negar isso. Eu estou vendo. Agora, será que podemos recorrer ao testemunho das pessoas que convivem conosco sobre se esse evangelho de fato está progredindo? O que eles irão dizer sobre nós, sobre você, sobre mim? Será que por meio dos nossos relacionamentos, o evangelho sofre algum progresso na vida das pessoas que atentamente olham para nós? Porque as pessoas olham para nós, na expectativa de ver alguma coisa melhor em nós. A gente pensa que não, lembrando aqui em linguagens paulinas, nós somos como espectadores ao mundo. Cada ação que a gente vai ter que tomar, quando aquela ação é crucial, que decide futuros, eu fico a imaginar que parece que o céu para e o inferno também, para ver qual que vai ser a atitude dele agora. Tudo para, todo mundo fica na expectativa de ver o próximo passo daqueles que se afirmam nesse mundo serem os filhos de Deus. É por causa de Cristo, continua o verso, que estou sofrendo perseguição, lembra-nos Paulo. Há algum tempo, isso já um bom tempo, um cidadão, ele chutou uma imagem religiosa de um determinado grupo religioso em rede nacional. A consequência dessa pisada na bola desse cidadão foi uma perseguição não somente à sua denominação, como também a alguns evangélicos no Brasil. Quando a sua denominação começou a receber represálias, sofrer consequências daquilo que aquele cidadão, de forma impensada, fez, o seu líder veio em rede nacional dizendo que estava sendo perseguido por causa do evangelho. Não é isso que o Paulo está dizendo aqui. A gente tem que tomar muito cuidado. Que tipo de perseguição estamos sofrendo, e se é que estamos sofrendo? Se é por causa do evangelho ou por causa da ausência do evangelho na minha vida e na sua. E animados pelas minhas prisões, diz o verso 14, a maior parte dos irmãos no Senhor tem mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Com esse último versículo, finalizamos o nosso assunto com base no que Paulo quis ensinar nesses 3 versos que nós
lemos. E com ele eu quero relembrar algumas coisas. Primeiro, que a minha vida e a sua vida como cristão deva ser vivida fundamentada naquilo que nós chamamos de evangelho. E o que é evangelho, para resumir? A vida e a obra do Senhor Jesus. Nada mais do que isso. Minha vida e a sua tem que estar pautada naquilo que reconhecemos biblicamente como sendo evangelho. Que tudo que um dia viermos a passar nessa peregrinação chamada de vida cristã, que sejam coisas boas ou ruins, devam ser por causa do nome e por amor a Jesus. Evangelho. E que uma vida que se ocupe em viver esses dois princípios, anima e encoraja a outros a testemunhar e a falar dessa boa notícia de Deus, que é o Evangelho. É assim que Paulo conclui. As perseguições que sofro, que são minhas, são particulares, beneficia outras pessoas, porque os irmãos se encorajam para falar com mais ousadia dessa mensagem, que nenhum de nós temos o direito de nos calar sobre ela. O mundo precisa ouvir, e Deus confiou essa missão a todos nós. Deus nos ajude a entender o quanto é poderoso esse evangelho, que eu e você sabemos que é, mas outras pessoas também precisam experimentar desse poder. Vamos orar? Senhor, nos ajuda. Nós precisamos do Seu Espírito Santo a nos fortalecer constantemente, a trazer luz sobre nós, entendimento, aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. O Senhor tem nos dado um privilégio tão grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade sem igual, que nós, às vezes, não sabemos lidar com tudo isso. Nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo para enxergar que a cruz de Jesus nos salvou e, em resposta a essa salvação, nós anunciamos esse evangelho com a nossa vida, que é um progresso de Deus para a humanidade. Que o Senhor nos dê a força que precisamos, a luz que precisamos e o amor que precisamos para fazer que a Tua palavra possa atingir as pessoas que precisam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que nos concede. Amém.